eu sou Alberto Iqueda, um professor aposentado da Universidade Estadual Paulista, professor de culturas populares, ou um professor de etnomusicologia que estuda as músicas populares de qualquer grupo humano. Atualmente eu sou professor colaborador em vários programas de pós-graduação da USP e eu estou aqui a convite do Celso, do Guilherme, para tratar de carnaval, que é um tema de grande importância, embora a maioria das pessoas acredite que carnaval é um momento somente de entreter, de se diversão, mas que não, do ponto de vista da antropologia, da sociologia, da política, é um momento que se pode fazer de fato reflexão sobre um país, sobre uma realidade, sobre um momento histórico que se vive. Então é com grande prazer realmente, Celso, que eu trato desses assuntos, porque o meu enfoque é sempre nesse sentido mais amplo, de tentar compreender por que é que esse país continua fazendo carnaval e para que é que se faz carnaval e por que é bom ou não se praticar carnaval. Oi pessoal, esse é o Quem Somos Nós, o Slow Talk que a gente gosta de fazer. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que a gente já fez, vai no quemsomosnós.com.br e escolhe o jeito que você prefere, ouvir, assistir da maneira que você quiser. Hoje a gente vai ter mais uma edição especial de carnaval. A gente teve uma na semana passada e agora é outra. Nessa edição a gente vai conversar sobre a história do carnaval. Você sabe a história por trás da maior celebração popular desse país? Aqui com a gente, Alberto Iqueda, especialista em música e cultura popular e professor aposentado do Instituto de Artes da Unesp. Quem é você? Alberto Iqueda, professor aposentado da Unesp e agora professor colaborador em alguns programas de pós-graduação da USP. Na pós-graduação em música, da ECA USP, PROLAN, que é um programa de integração da América Latina, e aí ajudo também em outras universidades, a Federal de São Paulo tem uma cátedra chamada Caapora, voltada para estudos, para integrar esses saberes populares e tradicionais dentro da universidade. Então ali eu faço uma espécie de consultoria e participo da coordenação dessa cátedra chamada Caapora. Isso é o que você faz? Isso. Não é o que você é? Ah, bom, eu sou um nipo brasileiro, que apesar da cara, me dedico Não deu para perceber. Mas pelo sobrenome Iqueda, dá para se notar, então. E estudo as músicas, culturas populares no Brasil e América Latina, e claro, quando tem inserção universal, mundial, me interessa, como é o caso do carnaval, né? O carnaval não é um fenômeno restrito de Brasil, nem de América do Sul, mas é um fenômeno humano, dentro de uma perspectiva antropológica, embora o nome não seja esse, Celso. A gente não chama esses rituais antigos dos grupamentos humanos ainda propriamente de carnaval. É um termo que começa a ser utilizado mais pelo século XIX, né? No Ocidente, de modo geral, Europa, isso chega no Brasil também. Tá, então vamos lá. Primeiro uma curiosidade ainda sobre você. Por que você se interessou por isso? Por esses saberes populares, por essas... por quê? Eu quando estava na faculdade, na década de 70, eu entrei para estudar música. E antes eu tive uma experiência de ter sido vizinho de um antropólogo. E no convívio familiar, em indo à casa desse antropólogo, eu encontrava muitas figuras de coisas populares, sabe, coisas de barro, figurinhas de barro do mestre Vitalino, né, do interior de Pernambuco, e assim outras coisas de artesanato. Tal.
encontrava publicações também, às vezes, né, revistas ligadas com esse tema. Mas eu diria que foi sobretudo já no tempo da faculdade, que existia uma professora, Neide Rodrigues Gomes, que era uma pesquisadora da área das culturas populares. E ela, como professora, tinha um bom hábito de sugerir e muitas vezes organizar com os alunos aquilo que a gente chama comumente na antropologia de pesquisa de campo. Então a gente ia com a própria professora para festas populares, festa do divino, se interessava por coisas do carnaval. Isso foi já me desviando um pouco, porque na medida que eu entrei numa faculdade de música, o predomínio fundamental é a gente ser direcionado para a chamada música clássica, música erudita. Você queria ser maestro? Você queria ser... Começou de uma coisa e caiu na outra? Eu entrei justamente para um curso de composição e regência, que aqui em São Paulo, nessa época, o único curso de composição e regência oficial que existia era nesta faculdade, que era particular, chamava Instituto Musical de São Paulo. A USP, por exemplo, não tinha curso de composição e regência. A única que existia em São Paulo era essa. Então, eu ingressei ali, só que com o tempo eu acabei mudando de curso em função de uma necessidade prática, pragmática. Eu já estava dando aula em escolas de música, só que no curso de composição e regência não me permitia ser professor. E aí eu pedi transferência para um curso de licenciatura, que essa sim me dava, enquanto aluno, o direito de ser professor. E então eu fui para o curso de licenciatura em música, e aí quando eu terminei eu não voltei mais para composição e regência, e aí eu fui fazer pós-graduação na USP, fiz mestrado, fiz doutoramento, e nessa época eu já estava direcionado com essa preocupação, que à época era mais comum chamar de estudos de folclore, né? Mas mais especificamente é uma disciplina chamada etnomusicologia, né? Uma disciplina que estuda, é uma musicologia, estudo na música, que estuda a música dos grupos humanos, as chamadas músicas tradicionais. E aí de lá para cá, já se vão mais de 40 anos, e eu continuo tentando fazendo a mesma coisa. Um pouco de etnomusicologia ou antropologia da música também, que é o nome mais que os americanos utilizam mais, enquanto a Europa ainda usa mais etnomusicologia. Tá, agora vamos voltar lá para o carnaval, que não era carnaval. Quer dizer, as primeiras festividades que podem ter depois originado o carnaval que a gente está hoje. O que eram essas festividades? Essas festividades, Celso, refere-se aos grupos humanos bem antigos, né, que, anteriores até aquilo que a gente chama de antigas civilizações, romanos, gregos, egípcios. Então, essas comunidades, em tempos muito remotos, eles sempre praticavam atividades, né, que a gente chama de extraordinárias, aquilo que não era do cotidiano, de você ter que produzir alguma coisa, tem que plantar, tem que caçar, né, tem que produzir alimento, e tem um cotidiano, né, uma atividade diária. São práticas rituais, que até hoje o carnaval é um exemplo ainda de uma prática ritual desse tipo mais antigo. Então, essas práticas, em determinados momentos do ciclo, né, da vida, do ciclo anual da natureza, seja inverno, seja primavera, né, seja verão, praticavam-se em grandes festividades ou grandes rituais, né, de um modo geral, relacionados com culto a entidades divinas, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ligadas à natureza. E a fertilidade do solo, isso. A colheita. Essa questão da reprodução, né, do ciclo da natureza, ela era entendida, é entendida tanto do ponto de vista do meio ambiente, da própria natureza, né, mas também do ciclo da reprodução humana. Tá? Então, eles têm uma ligação muito direta com essa questão, tanto é que até hoje o carnaval, por exemplo, está muito ligado com a questão da sexualidade, porque vem dessas épocas, né? Períodos específicos
hoje chamado de festivos, ou antropologicamente chamado de períodos rituais, em que se faziam cultos à própria natureza, às divindades da natureza. Ou para agradecer, porque aquele ciclo pode ter sido muito bom, com a natureza pródiga, e os grupos humanos precisam, né, da natureza, dos alimentos, que os animais também procriam para que se sirva de alimento. E, então, momentos de grande júbilo, de alegria. Ou quando era o período do plantio, então também se faziam os ritos propiciatórios para que a natureza fosse pródiga, que os deuses fossem favoráveis para que a natureza e os grupos humanos pudessem proliferar. Então, isto, do ponto de vista antropológico, Celso, é que seriam essa concepção mais remota, né, que não seriam práticas carnavalescas, mas rituais propiciatórios, e que na antropologia a gente costuma chamar muito de ritos dionisíacos, sabe? De Dionísio. Isso, né, do deus grego Dionísio, o deus do vinho, sabe? Ou bacanais. Das grandes festas, sabe? Relacionado com fartura, com alimentação, com sexualidade, né? Uma espécie de momento sem aquelas regras do cotidiano, que estaria mais ligado com o belo, com a ordem, com a organização da sociedade, que aí classificou-se historicamente de ritos apolíneos, né? Ligado à ordem, ao deus Apolo, também grego. Então, o Dionísio seria uma espécie de oposto. Um contraponto. Né? Isso. Então, o ano era Apolo e tinha uma semana que era Dionísio, é isso? Na verdade existiam mais períodos. Ela não era tão, né, agora fica muito claro, né, um período carnavalesco curto diante de um mundo organizado e tal. Então, os momentos ritualísticos não só eram mais longos, como também eram em vários momentos, e vai depender também de cada grupo humano. Eu estou me reportando às antigas civilizações ali mais daquela região da Europa. Mas se a gente pensar nos grupos indígenas, sabe, nativos, de qualquer sociedade, de qualquer região do globo, se praticava e se pratica até hoje como as comunidades indígenas brasileiras. Por que a gente faz isso? Olha, aí sim cabe uma interpretação, Celso, mais do ponto de vista político-antropológico. Porque alguns estudiosos entendem que esses momentos extraordinários, eles são necessários para que a sociedade possa seguir uma ordem. Como essa ordem, ela sempre é questionada no convívio, no existir desses grupos humanos, momentos há em que essa ordem tem que ser relaxada para que haja um momento de destampar a panela de pressão, é isso? Isso. A panela de pressão do cotidiano organizado, essas coisas. E aí o carnaval seria importante justamente para propiciar que aquela ordem possa ser mantida. Como uma forma de controle. Uma forma de controle. Eu acho que essa ideia é boa. Uma forma de controle social, Uma forma de controle social. Outros estudiosos dizem que não, que isto não tem nada a ver com essa dicotomia ordem e desordem, e acham que o carnaval faz parte dessa rotina mesmo de todos os grupos humanos, por essa contingência mesmo de que eram rituais agradecimentos antigos, ou pedidos à natureza e etc. Isso. Então, Você acha o quê? Eu acho que ele tem essa historicidade mesmo, de que está dentro de uma própria naturalidade, né, porque ela está ligada com rituais divinatórios, com entidades espirituais, mas o carnaval tem sim esse caráter de dar uma espécie de assentamento cíclico à organização das sociedades humanas. Foi instrumentalizado, quer dizer, uma coisa natural que foi instrumentalizada como forma de controle, é isso? Isso. Aí, com o tempo, sim. Então, esses antigos rituais acabaram, dependendo do ciclo histórico, né, sendo canalizados de uma forma ou de outra por uma questão mais, sabe, de um momento específico. Porque
se a gente pensar quantas práticas ritualísticas, né, a sociedade moderna contemporânea faz hoje. Hoje, né, se a gente pensar nos anos 2000, os jovens participam, né, e vão para as chamadas vibe, né, para as festas noturnas, muito mais do que outras comunidades. Né? Então, essas vibes não aconteciam tão frequentemente quanto hoje, historicamente, em outros momentos. Tá? Então, em outros momentos, esses rituais eram em períodos mais longos, 15 dias, 30 dias, meses. Tá? E com o tempo, né, isso se transforma nesse espírito do carnavalesco, né, das coisas desregradas, só que ela passa a ser controlada por interesse, né, que é muito aliado, sobretudo no mundo ocidental, com a questão do cristianismo, mas sobretudo com a organização do mundo capitalista. Né? Então passa a existir na modernidade um mundo capitalista que precisa ter uma certa ordem para que as pessoas produzam para o interesse desse novo sistema. Não era possível que as populações ficassem o tempo inteiro festivamente, sabe, reunindo as pessoas. É improdutivo. Para grandes comilanças, para grandes festividades e liberalidades. Então, o próprio capitalismo vai fazer com que essas sociedades passem a ter um tempo maior de organização. Mas não era possível você... Bom, não tem mais festa, não é possível. Tá? Como agora pretende-se que não tenha sexo. Né? Então, é possível? Não é possível. Então, vai se encontrar, pelo menos não pode, mas é tal dia, tal hora, começa a dar uma espécie de controle social, porque ele contraria uma certa naturalidade que se espera de uma sociedade ordeira e organizada. Tá? Então, mas em Roma lá, como o pão e circo de Roma, ou as festas que tinha em Roma, já era uma coisa mais... Já era uma coisa mais organizada controlada, e mais controlada. Porque do ponto de vista antropológico, Celso, é muito importante lembrar também que o carnaval sempre foi e ainda continua sendo um período de certo risco social do ponto de vista de uma ordem. Né? Agora, semana passada eu li num noticiário no Rio, que chamados blocos piratas. Os blocos que não foram pedir organização, não foram se inscrever na prefeitura, não foram autorizados, e eles saíram. Aí a polícia foi para lá e pronto, teve entreveros com a polícia, coisa toda. Então, do ponto de vista, vamos chamar assim, conceitual, né, ontológico, da essência do que seja o carnaval, é estranho a gente falar em um bloco pirata. O carnaval é isso, é pirata por em natureza, si, teoricamente. Confrontar e se opor, entre aspas, a uma certa ordem. Né? Mas hoje em dia fala-se em bloco pirata e eu ri muito quando ele falei, bom, tá estranho esse carnaval, sabe, contemporâneo com essa polarização. Né? Mas aí vamos lá, aí começou a ter essas festas, começou a ter um controle, aí o nome carnaval, tem gente que fala que vem da ideia de você abrir mão da carne para quaresma. Quer dizer, como que a igreja ela já se apropriou de outras festas também, tá certo? Claro, mas assim, desta festa específica, como que a igreja se apropriou dela para poder dar esse momento de liberdade para depois poder vir a quaresma, não é isso? Sim. Aí a gente já entra, Celso, já num ciclo histórico, vamos chamar. Tá? Então, quando o cristianismo se implanta, lá pelo século III, né, depois do período propriamente do surgimento do cristianismo, ele começa a se implantar lá pelo século IV, e vai se disseminando e tal. Então, aí já é um momento de uma espécie de controle que entra por uma questão até mais moral. Né? Diante dessa liberalidade, há um certo rigor conceitual, filosófico dentro do cristianismo que exige uma certa organização de uma sociedade dentro de uma perspectiva moral. Então, aí começa, né, dentro de um ciclo. Então, voltando um pouquinho ainda, esses antigos rituais, muitas vezes, já no período do cristianismo, eles foram canalizados para
um calendário específico dentro das normatizações e dos princípios do cristianismo. Então, aquilo que podia ser uma festa da primavera, em maio, ele vai desdobrar, por exemplo, no mundo cristão, por exemplo, no Brasil, nas festas juninas brasileiras. Tá? Ou em outras regiões. O Natal era a festa do sol, não é isso? Isso, saturnais, muito ligado ao sol, que era o deus, né, da agricultura, que propiciava a fartura. E a igreja incorporou isso e fez o Natal. Então, né? Foi acontecendo esse tipo, né, na medida que não era possível controlar. Do ponto de vista político, assim, é esperto você, em vez de ir contra, você incorpora aquela festa e passa você a ditar como ela vai funcionar. Né? Mas não era só uma questão de você manipular. É porque não era possível você ter um controle de verdade suficiente para que aquilo deixasse se extinguisse nessas comunidades. Então, percebendo-se isso, bom, então deixar 4, se eu não posso vencer, eu me junto. Isso. E a gente deixa 3 dias para as festinhas, pronto, está resolvido. E com o tempo, veja que isso não é possível, tanto é que no Brasil, 3 dias de carnaval... Né? Não, tem o pré-carnaval que começa... Isso, já se em dezembro, né? O pré-carnaval. No mínimo 2 semanas, e aí mais 1 ou 2 semanas depois. Então, já os antigos 3 dias, hoje em dia foram já embora. Está em 30 dias. Em alguns locais, isso antecipa bem mais e posterga bem depois da chamada terça-feira gorda de carnaval. Né? Então, esse nome carnaval vem dessa coisa da carne mesmo, da privação da carne? Porque tem várias versões de onde vem o nome. Isso. Uma versão que é bem disseminada é essa mesmo, né, do carne levare, o adeus à carne, dentro do princípio cristão, né, de que esse momento que antecede o ciclo da quaresma, sabe, do recolhimento, da contenção. Quaresma é uma quarentena, teoricamente, isso, não é isso? Isso, 40 Você dias. Você fica sem comer carne, sem fazer sexo. Teoricamente é isso. Isso. Né? Então, quer dizer, essa privação e esse momento de recolhimento, de rezas, sabe? Então, esse momento de maior contenção, ele foi antecipado com essas festas dionisíacas, esses rituais. Então, aí seria o carne levare. Outros dizem, não era disso, era dos carros navales da civilização romana, que nesses festivais faziam-se grandes, entre aspas, carros alegóricos com figuras míticas. Então eram carros navais, lembraria uma espécie de barco, só que no seco. Na rua, como tem hoje os carros alegóricos das escolas de samba. Então, são várias teorias. Mas não sabemos qual que... É muito difícil. Eu acho que há uma conjunção de coisas e não é desbragado a gente imaginar que a igreja, a partir de um determinado momento, vai controlando e propõe, sim, antes desse período do recolhimento, que houvesse uma liberalidade maior, ou que se permitisse uma liberalidade maior, o adeus à carne. Porque, Celso, lembrando que adeus à carne é tanto no sentido específico, material, sabe, do alimento, como do adeus à carne no sentido da sexualidade. Porque eram rituais de liberalidade também no aspecto. Então, sempre esses rituais tiveram, sabe, relacionamento com entidades espirituais, com deuses, muita alimentação. Era um momento que se esperava meses e meses, guardava-se material para que houvesse muita alimentação e, claro, alimento, bebida também, sabe? E liberalidade do ponto de vista de sexualidade. Né? Isso permanece até hoje, embora isso já não faça mais muito sentido, porque a sociedade foi se tornando mais liberal nesses aspectos, né? Com as liberdades e tal. Então, isso perdeu aquela dicotomia tão grande. Mas se a gente pensar em 1000 anos, alguma coisa, eu acho que era plenamente justificável que aquilo fosse um momento, sabe, que antecedia esse momento da maior dos 40 dias, né, que Jesus está recolhido, rezando
no deserto e pregando no deserto, e que havia essa restrição toda, sabe, das liberdades mais cotidianas. Então, eu acho que é possível pensar que é uma conjunção, sabe, de práticas antigas que vão se juntando e a igreja vai controlando de forma tal que estabeleça no seu calendário. Tá? Então, eu acho que, do ponto de vista dos processos migratórios... Mas hoje perdeu o sentido, né? Assim, a igreja já não tem o significado que teve até, sei lá, 50 anos atrás, não é tanto tempo atrás, pelo menos aqui no Brasil, né? Sim. E hoje já não faz muito sentido essa... A igreja já não tem esse poder de influenciar isso. O que me ocorre é, com o tempo... Isso eu estou chutando, tá? E talvez você vai falar, futurologia, mas vai perder esse significado do pré-quaresma, não é isso? Ou já perdeu, sei lá. Ou não, porque já não tem mais essa relação, né? Eu acho, Celso, que sim. Só que tem outros aspectos que precisam ser levados em consideração. Nós estamos falando aqui do cristianismo católico. Certo. Tá? Então, a gente tem notado nos últimos 10 anos, por exemplo, uma retomada e um crescimento do cristianismo evangélico, pentecostal, que ainda é rigoroso tanto quanto era a Igreja Católica há anos atrás. Então, eles fazem, e também parte da Igreja Católica, nesse período, por exemplo, eles fazem também, tanto os católicos como os evangélicos, estão propondo paralelamente Carnaval de Jesus. Que acontece o que no Carnaval de Jesus? Onde se cantam músicas religiosas, hinos, e se faz louvações de grandes massas pelas ruas, também com carros de som potente. Por outro lado, para quem, por exemplo, é católico e mais praticante, eles ainda seguem uma espécie de rigor. Né? Para você ter uma ideia, em 2012 eu fui pesquisar carnaval em Nova Orleans, nos Estados Unidos, e aí logo depois, né, dos chamados 3 dias gordos do carnaval, eu fui fazer uma palestra na Universidade de Tulane. E eu fiquei surpreso, porque quando eu entrei na sala, tinha uma menina americana que estava com o sinal da cruz aqui de cinza. Eu olhei e falei, nossa, isso eu vi na década de 60 no Brasil. Mas lá em Nova Orleans, que tem, né, origem remota francesa, tem católicos que na quarta-feira vão à missa e recebem o sinal da cruz como sinal de entrada nesse ciclo de contenção e de contemplação religiosa. Vou fazer um parênteses. A terça-feira gorda, ela é gorda por quê? Que era o principal, era o dia principal do carnaval. Por que a segunda não é gorda? Porque era o dia principal de encerramento em que as regras... Aí valia tudo de tudo. Isso. Que era gorda nesse sentido. Falar, é hoje. Não é gorda de gorda. Porque Mardi Gras também é de graxa, não é isso? Isso, mas aí porque está ligado também com o Momo, que também é uma entidade mitológica. No Brasil a gente tem, todos os anos, a eleição do Rei Momo. Rei Momo aí é da civilização romana, um deus bonachão, gordo, sabe, cheio de humor, da sátira, das alegrias. Então, ele é um símbolo. Então, perceba que em 2020, que nós estamos, Celso, a gente ainda faz a eleição do Rei Momo. No Brasil, parece-me que as primeiras vezes em que se falou em Rei Momo, que apareceu uma figura coroada como rei do carnaval, da alegria, da festividade, foi por volta de 1865 no Rio de Janeiro. Tem na revista lá. Momo era o nome do deus lá? Sim, Deus Momo. Né? Porque até tem sobrenome. Paulo lá é Momo, né? Um sobrenome italiano. Então, veja, a gente fica imaginando, não, estamos na pós-modernidade. Calma. Acho que não, né? Eu acho que tem muita coisa que ainda permanece, só que a gente perdeu o fio da meada. As pessoas não têm mais a noção disso, né? E na medida que a gente vai estudando, a gente vai percebendo, fala, puxa, que interessante. Mas, em princípio, é uma festa ocidental, é isso?
ocidental nessa perspectiva do chamado carnaval. Isso. Né? Porque a gente já tinha falado antes que antes, vale para todo mundo, mas todos os grupos humanos nesse têm formato carnaval, vamos chamar assim, não formato, porque na verdade que o formato foi mudando, mas deste jeito que a gente está falando é uma festa mais ocidental, que chegou aqui, por exemplo, no Brasil, via portugueses. Aí é um intrudo. Desde do século XVII, existem referências ao intrudo português. O que é o intrudo? intrudo? Uma espécie, a entrada para, sabe, o período da Quaresma, que é justamente nesse período, e que era um período de liberalidade, usava-se máscaras, fantasia, fazia-se guerra d'água. Sabe? Quando eu era pequeno fazia também. Sim, até a década de 60. Hoje não sei se faz mais. Mas de alguma forma espirrava água nos carros, essas coisas isso, todas. Está voltando. Tinha aquelas bisnaguinhas. As bisnagas, né? Ainda na década de 60, eu pratiquei muita guerra d'água. Eu também. Bairros, era muito bom. Aqui na Zona Norte. Os caras ficavam putos, assim, da janela aberta, você... E eu tenho experiências muito mais danosas do que essa da sua, de água que talvez fosse limpa. Com certeza. Aqui eu praticava, era aqui água. na Zona Norte, não era água. Era muito mais do que água. Sabe, a gente tinha o costume de pegar papel, esses papel que solta tinta, e deixava num balde com água. Ai, tingia. E aí o as cara pessoas inteiro. iam passando ou para o trabalho ou para um passeio, e a molecada vinha lá, pronto, e borrava a roupa. Hoje em dia seria das pessoas logo depois, quando não eram coisas piores. De dejetos humanos, fluidos humanos, incluindo urina e fezes, e que os mais malévolos também praticavam. E aí era... Mas isso foi do Brasil? Não, isso era já em Portugal. Isso é o assim? espírito do intrudo, que já se tem notícia desde o século XVII. O carnaval organizado, mais apolíneo, ele começa a se organizar a partir, sobretudo, de meados do século XIX no Brasil. Aí começa a se falar em carnaval veneziano. Olha... Que é de 1600, 1500. Isso, que é bem antigo, mas ele começa a proliferar e ser organizado como uma prática específica dessa época no Rio de Janeiro em meados do século XIX. Um hotel resolve organizar um carnaval veneziano. Então, veneziano dentro desse modelo que até hoje se faz em Veneza. Naquele período, aquelas fantasias belíssimas, luxuosas, caríssimas. E por que a máscara? Para você poder fazer o que quiser e ninguém saber quem Isso, é? a máscara está ligada com aqueles rituais antigos relacionados com entidades espirituais. Então, entidades míticas representadas por máscaras e, claro... Em Veneza já não era isso. Já no carnaval veneziano, nesses moldes de agora, já era o carnaval apolíneo do belo, das máscaras, enquanto a busca de uma expressividade bela. Ah, não era para se esconder atrás? Mas, evidentemente, devia ter algum espírito de fradinho brasileiro também, né? Porque sempre se utiliza, isso não é uma prerrogativa nossa. Vai saber, né? Você não vai saber quem está fazendo aquilo, não é isso? Isso, e que se proibia em alguns momentos aqui no Brasil, porque utilizava esse momento para você resolver querelas existenciais, e acontecia assassinatos nesses períodos. Então era sempre muito perigoso você ter, sabe, o período carnavalesco, por causa dos entreveiros, né? Então, bom, mas aí a gente já está no século XIX, que começa a se implantar, né, sobretudo no Rio de Janeiro, e já na segunda metade do século XIX, nós temos aqui em São Paulo também, que se fazia na capital federal, também aqui em São Paulo fazia-se. Tinha o grupo carnavalesco, não era grupo carnavalesco, era sociedade carnavalesca, ou grande sociedade carnavalesca, Tenentes do Diabo, né? Que tinha no Rio de Janeiro, foi fundado lá na segunda metade, e já no final do século XIX existia em São Paulo. Mas também. Esse de máscara é de rico? Porque não. Essa imitação de Veneza não é um carnaval de rico? Sim, esse já é um carnaval da elite. Carnaval organizado, Chique. Do belo, organizado. Não se mistura com o povo. Isso. O carnaval mais popular era o intrudo. Nas ruas,
aquela coisa desorganizada, sem ordem, guerra d'água. Tinha música? Ou era só Não, guerra o d'água? Intrudo não há uma referência específica de música para isso. A questão, a gente tem referências históricas, Celso, de uma música específica para carnaval por volta também de 1880, 85, que um rancho carnavalesco... Marchinha, não é isso? Ainda não propriamente marchinha. Marchinha já é a partir da década de 1920, século então XX. volta. Então eu me atropelei. Isso, então. Antes, o que é que então se... o Intrudo não tinha uma música, era uma bagunça. Era uma bagunça. Tá. Em princípio era uma bagunça, porque tem coisas aí, em 1850, por exemplo, tem notícias históricas aqui no Rio de Janeiro, tinha um português lá que saía batendo um bumbo, que ele era chamado de Zé Pereira, Zé Pereira. Aí quando a gente vai lá em Portugal, naquela região norte de Portugal, Porto e aquelas regiões, até hoje tem os grupos de Zé Pereira. São grupos de 20, 30 batendo pessoas, bumbo, com músicas, com bumbo, batendo. Então é muito precário a gente dizer que não tinha música específica nessa época. Tá. Algum tipo de sonoridade deveria existir. Ter. Tá? Aí veio o carnaval importado lá de Veneza para os chiques. Isso. E continuava o Intrudo aqui embaixo. O Intrudo, isso. Sempre muito combatido pelas autoridades. Né? Porque era pelo perigo pelo de perigo, virar alguma coisa contra. Pela desordem que isso significava, até para coisas de patrimônio. Hoje em dia, quando você pega um passeato estudantil, que os black... como é que chama? Black Bloc. Os black bloc vão e... Né, quebra tudo. Quebram bancos, começa a coisa toda. De alguma forma, a gente pode fazer uma espécie de retroprojeção, que em período carnavalesco era muito propício a isso, a você questionar as questões da ordem, as coisas estabelecidas. Mas a ideia era essa, não é? De inverter a ordem. Isso. Quando eu estudei um pouquinho para conversar com você, parece que tinha reis que viravam, isso antes, né? Que viravam servos por uma semana, inclusive eram açoitados, meio coisa esquisita. E isso já existia nas festas antigas. Antigas, então, Sim, lá atrás. Essa uma espécie de inversão da ordem, onde as autoridades, sabe, no caso, se era o período da monarquia, se submetia reis, a ser açoitado, a servir alguém, não é isso? Isso. Então, ele tem relação, sim, com essas antigas festividades. Mas chegando, né, em meados do século XIX, nesse carnaval mais organizado, começam a surgir as chamadas grandes sociedades carnavalescas. E aí já por volta de 1870 começam a se chamar grupos mais populares de ranchos carnavalescos. Como se Portugal, até hoje, se você vai aqueles grupos de danças tradicionais, eu chamo de ranchos. Mas é folclóricos. Rancho é o quê? Rancho, qual o significado de rancho? Ele tem tanto o sentido de um grupo, como ele tem o sentido de um espaço, de um local. Sabe? Porque rancho é isso. Considerado um sítio, né? Não é isso? Eu eu vou para o meu rancho. Isso. Então, um local, só que não é essa ideia de um local, sabe, mas de um local de encontro. De encontro para se alimentar. Os militares, hora do rancho. Então, aquela corneta, todo mundo sabe, é lá, vai fazer o rancho naquele local. E daí, isso se propala tanto para essa ideia de que aquilo era um espaço, sabe, e aquele grupo é um rancho, e ele tem esses dois sentidos, um local de reunião, mas também de uma reunião de pessoas. Tá? Então, aí, por volta de 1870, começa a surgir essa ideia de rancho, e mais popularmente ainda, começa a surgir essa ideia de cordão, que depois já vem chamar blocos. Que é cordão por quê? Porque tinha um cordão? Isso, porque de alguma forma seguia uma certa ordem, era um cortejo. Então você consegue... isso é um cordão carnavalesco, tá? Que seguia-se, né, uma certa ordem. Então, esses cortejos... Então, esses nomes, eles vão identificando expressões relacionadas com classes sociais. As grandes sociedades eram nitidamente ligadas com as elites. Sabe? Os ranchos já estão ligados mais com classe média. Os cordões já eram uma espécie de adaptação que os grupos populares, negros, faziam em relação a esse tipo, né, de cortejo carnavalesco, de festividades, só que na rua. Então, então o carnaval é importado, certo? Sim. Então, só que ao mesmo tempo ele
é uma festa hoje popular, né? Vamos dizer assim, que vem virando popular, ou seja, inverteu, né? O jogo. Exatamente. Não é isso? Isso. Inverteu o jogo e tem uma participação dos escravos, né? E tinha uma participação que virou muito importante, tá certo? Desde musicalmente, etc. Como que foi esse processo de inversão, de domínio, de poder? Isso é interessante, porque essas agremiações populares que vai se coroar como êxito, como expressão propriamente brasileira, que são essas escolas de samba, eles estão ancorados em tipos de agremiações de cortejo de rua, muitas vezes ligados com elementos religiosos, porque essas bandas, né, que na época não era chamado de banda, mas esses cortejos, também eram feitos em procissões religiosas. Então, esses ranchos de feição religiosa que faziam o desfile nas festas católicas, por exemplo, ele começa a ter essa versão popular, sabe, que não tem mais ligação propriamente, mas que mantém cortejo, as pessoas praticando aquilo, e aí começa a surgir uma música específica para isso. Em vez de tocar uma marcha de cunho religioso, você acelera isso, e aí começa a surgir marcha rancho, marchinha, e pronto. Você, entre aspas, detona... Marcha é marcha, né? Marcha é porque se marcha, isso, não é isso? O marcha nome é uma marcha coisa é antiquíssima. De marchar mesmo. Isso, mas certo? você tinha as marchas processionais, das procissões religiosas. E aí começa a fazer, popularmente, não. Nós vamos acelerar esse negócio porque está muito aqui chato, vamos... Está chato demais, vamos acelerar isso aqui, pronto. Então aí é a marcha rancho, é isso? Isso, começa a marcha rancho, que ainda é lenta, e na década de 1920, por aí, começa a ter essa marcha popular que hoje nós chamamos de marchinhas carnavalescas. Tá. Então, mas aí, voltando à questão que você coloca, há uma espécie, né? Houve um interesse, sobretudo na década de 30, né, por uma questão governamental, na época do Getúlio Vargas, né, dentro de uma perspectiva populista, de promover e organizar festividades voltadas para a população mais pobre. Tá? Então, esse populismo gerou uma valorização que se fez a partir da ditadura varguista, né, de reconhecer essas festas populares, e evidentemente está se falando do Rio de Janeiro. Mas antes... Como capital, né? Isso, como capital, que era referência para o país todo. Mas antes das escolas de samba, outros tipos de expressões de cortejo de grupos negros já se fazia muito antes, desde o século XVII, XVIII, XIX, sabe? As chamadas congadas, né? Aquilo que virou maracatu no Recife no século XIX. Então, eram um tipo de cortejos negros, ou os afoxés na Bahia, que eram agremiações negras, lá por volta de 1860, 1870. Então, esses afoxés, ou, por exemplo, Filhos de Gandhi, que é de 1949, ele está ancorado nos afoxés, que eram cortejos de rua, ligados com religiosidade afro, ligados com praticantes de candomblé, que saía no período do carnaval. Aqui em São Paulo, o Mário de Andrade faz uma pesquisa importantíssima sobre carnaval popular e carnaval negro de São Paulo. Ele andando aqui na Barra Funda, no início da década de 1930, ele encontra um grupo de negros ali na Barra Funda, no período de carnaval, fazendo um tipo de samba, que ele chama de samba de bumbo, porque era o instrumento que tinha maior, né, que se pronunciava mais naquela festividade, e depois ele vai descobrir que na cidade de Santana do Parnaíba era o ponto de encontro desses grupos de samba, né, paulista, samba de bumbo, que vinha do interior de São Paulo. Só que não era no período de carnaval, era no período da festa do Senhor Bom Jesus, que era em agosto. Mas esse mesmo samba se praticava aqui em São Paulo, por pessoas que vieram do interior, e batia samba de bumbo aqui em São Paulo no período do carnaval. Então veja aqui, várias manifestações de música, de dança e de cortejo de rua de grupos negros já existiam pelo menos do século XVIII e XIX, congadas, moçambiques e outras manifestações, e isso vai tomando corpo vai na se medida, fundindo, é isso? Isso, que se organiza um tipo de carnaval organizado, de cortejo, e eles vão aderindo, muitas vezes vão se adaptando,
outras vezes permanecem e vão se separando, né, mantendo essa perspectiva mais religiosa, e outros vão vertendo uma coisa mais profana. Então é muito dinâmico, Celso, e complexo a gente compreender essas dinâmicas, porque não é uma coisa que tem uma única... Não, e não é uma lógica, né? Não é matemática. Isso. E muitas vezes a gente fala em condições hipotéticas, né? Bom, tudo indica que é mais ou menos que esse foi o assim. Isso. Tá. Aí, então você está falando que na década de 30 o Getúlio resolveu impor, vamos chamar assim, uma valorização à cultura popular por razões políticas, que no final acabou dando força, então, à cultura popular e invertendo, começando a inverter esse... Porque eu lembro, ainda quando eu era criança, que se dava muito valor aos concursos de fantasias, a mais luxuosa, a mais não sei o quê. Então ainda tinha... na década de 60 do século passado, ainda tinha o poder ainda dessa coisa, o baile do Copacabana Palace, não sei o que. Mas as coisas estavam se invertendo, as escolas... Era escola de samba já? Escola de samba, ainda não, né? Com esse nome, ainda ele não. Vem a partir de 1928, 29. Então, que é mais ou menos, então, coincide logo depois, então, do Getúlio botar força nisso. Isso, mas já existiam os cordões carnavalescos, desde o final do século XIX, também de grupos negros, grupos populares, que organizavam aos moldes daqueles ranchos que existiam na época, mais de classe média, sabe? Mas não tinha grandes carros alegóricos, era mais cortejo, eram pequenos grupos de agremiações que saíam. Como são os blocos de hoje. Como são os blocos, exatamente. Então, que também é interessante, depois nós vamos falar isso no final, essa volta ao século XIX, né, ou ao começo do século XX. Porque foi saindo da rua, né? O carnaval. Foi saindo da rua. Foi saindo, depois organizaram, fizeram o sambódromo, em São Paulo que fizeram a Anhembi, falaram, é aqui que é o samba. Foi cada vez mais, né, confinado, talvez seja essa palavra. Foi se confinando, né? Assim como foi se confinando nos bailes carnavalescos, até a década de 60 e 70, quando não eram os grupos tradicionais dos blocos, das bandas de rua, você ia para um baile carnavalesco, tinha que pagar ingresso. No clube, ia num clube, em algum lugar. Exatamente, tinha que consumir, mas até a década de 60, todos os locais possíveis programavam-se festas carnavalescas. Cinemas tiravam as cadeiras todas para dar baile carnavalesco, porque era uma coisa que rendia muito. Aí ele foi perdendo força. Tá? Bom, mas então essa apropriação e aproximação com as festas populares, sobretudo negras, ela se dá sobretudo a partir da década de 30, porque ressalta-se. Mas claro que antes do Getúlio já existia algum tipo de organização que um jornal no Rio fazia de agremiações de cordões carnavalescos. Ele passa a ter esse nome, escola, a partir de 28, né, com o pessoal lá do Estácio, que começa a dizer, não, nós somos a verdadeira escola do samba, porque ali tinha uma escola de formação de professores, professoras, então nós somos os professores de samba. E aí virou escola de samba. Tá? Então ele já está organizado, aí em 29 surge a Mangueira, e começa a ter uma espécie de concurso de escola de samba. Que não existia antes. Não, que não existia. Quem ganhou? Era vamos nos divertir. Exatamente. Aí pronto, quando começa a organizar, a partir sobretudo de 32, já no período de Getúlio, até com ar de oficialidade, sabe? Então, é que aí começa a ter um controle maior e, claro, ressalta-se uma prática que predominantemente naquele modelo era de grupos periféricos, de grupos negros. Mas os outros ranchos continuavam, sabe? Existindo. Mas o que é que se ressaltou do ponto de vista oficial? Escola de samba, que era dentro dessa perspectiva de um populismo, de agradar as massas. Então, musicalmente já era o tal do samba enredo? Ele começa a surgir a partir da década de 30, porque já existia desde 1870, 1880, e aí tem um exemplo clássico do carnaval brasileiro, que é a música O Abre Alas, que ainda se toca em início de baile e tal, que é da Chiquinha Gonzaga, 1899. Então, logo considerado depois, um marco, não é isso? É considerado um marco, porque ela foi composta em 1899 para um rancho
sabe, de carnavalesco, que pediu a maestrina que compusesse uma música para eles desfilarem e ela compôs o Abre Alas. Então isso ficou uma marca que permaneceu historicamente. Então, mas aquilo é o quê? É uma marcha de rancho, marcha rancho, mas antigamente marcha de rancho e aí marcha rancho. É um tipo de marcha especificamente carnavalesco. No Recife vai corresponder aos chamados marchas regresso. Né? O bloco saiu, aí toca as marchas mais rápidas, os frevos de bloco, de um modo geral. Aí, quando volta, já cansado da jornada, toca-se marchas mais lentas. E aí, marchas, né, no caso, frevo regresso. Então, isso vai despontando em vários locais, adaptam-se nomes específicos para cada localidade. Então, aí a gente já está num ciclo de uma música específica. Chegando aí a partir da década de 20, Celso, começa a ter uma especificidade para o que é carnaval, pelo menos nas grandes capitais e no modelo Rio-São Paulo. O que era carnaval, música de carnaval, especificamente? As marchas e sambas. Só que porque isso foi destacado, porque o samba de bombo de São Paulo, os maracatus, os jafoxés na Bahia, os outros... Na prática eles eram... Sempre continuaram existindo, sabe? Não houve Foi uma decisão política de ressaltar samba. Então, nós paulistas e carioca, a gente fica sempre achando, não, que música de carnaval era marchinha e samba. Não. Em Mato Grosso, dança-se siriri. O que é isso? É uma dança específica lá do Mato Grosso. No carnaval, dança siriri. No norte, hoje em dia, tem carnaboi, que é o Bumba Meu Boi do norte, especificamente da região amazônica, que é praticada no período do carnaval. Sabe? Então, a variabilidade de expressões sonoras e de dança e de plástica que se pratica no carnaval brasileiro é uma coisa imensa. Só que a gente ficou achando muito tempo que era só. Né? E agora, o que está acontecendo está voltando de novo a abrir essa perspectiva, porque não tem... Né? É importante dizer, no século XIX, né, o que é que se dançava no carnaval? Dançava-se quadrilha, dançava-se valsa, dançava-se sobretudo um gênero chamado polka, que agora virou música country sertaneja aqui. Mas essa polka, que vem lá da Europa, da região da Tchecoslováquia, e ela se alastra pelo mundo inteiro praticamente, era uma das músicas de um gênero mais tocados pela agilidade, pela rapidez, pelo tipo de desenvolvimento melódico. Tá? Mas dançava-se valsa. Mas como? Valsa no carnaval? Claro. Pega um jornal, sabe, do final do século XIX, ainda do início do século, de um baile chique, o que vai dançar lá? Dançava-se ragtime, já no final do século XIX, em vários locais do Brasil, música americana chegando aqui, né? Uns tipos de marcha americana, one step, two step. Né? Agora vai na academia fazer step, que é um tipo de... Mas já se dançava no final do século XIX. Então, é muito dinâmico. Realmente, a gente tem que perceber isso numa visão... Na verdade, é limitada a maneira que a gente enxerga. Como né? a gente compreende, realmente. Ela é muito mais dinâmica. E ela tem um ponto de vista específico, né? Um ponto de vista de quem, de alguma maneira, resolveu organizar o carnaval e diminuir qualquer outra manifestação que não fosse assim, é isso? Porque não era nem uma questão de coibir. Alguns sim, de coibir, porque eram consideradas práticas perigosas. Isso sempre aconteceu. Né? Em todos os momentos históricos, alguns tipos de prática trazer um risco, sabe? À ordem cotidiana, aos patrimônios e tal. Então, sempre houve algum tipo de controle, sem dúvida. Mas, de um modo geral, aquilo, dentro dos estudos rituais, né, sabe, são práticas previstas, sabe? Os índios, quando fazem lá as suas festividades aos deuses, eles têm aquilo consciente de que tem um determinado limite e que aquilo tem um ciclo que se encerra.
Mas isso dentro daquela cultura. Então eles respeitam, porque ela está ligada com entidades espirituais. Se eu ultrapassar esse limite, Serei punido. eu serei punido. Só que numa sociedade menos ligada com os elementos Os limites contendores do mundo espiritual, você não tem limite. E aí ela se torna perigosa. Então o carnaval ainda, sabe, é perigoso. tem os momentos de um certo risco que precisa ser observado. Por isso que tem polícia e as prefeituras ficam sempre de olho. Opa, o que é que está acontecendo? Quando que o carnaval, ou nós é que achamos isso, quando que o carnaval virou brasileiro? Assim, no sentido de o mundo olhar para cá como carnaval, ou pelo menos a gente acha isso, eu nem sei se, Não. se De tem fato, essa dimensão tão grande, mas... Passa a ter uma disseminação e uma visibilidade internacional, é sobretudo a partir da década de 60, quando começa, sabe, isso se concentra de tal forma no Rio de Janeiro, o carnaval carioca, e aí quando as comunicações de massa chegam, né, a um ponto da visibilidade, da imagem, né? Então, já na década de 60 a televisão já está, sabe, de alguma forma registrando e fazendo, né, esses registros. Então, aí a partir da década de 60, década de 70, pronto, isso se torna um fenômeno de grande divulgação de massa, e aí o carnaval brasileiro, o samba, as escolas de samba passam a ser um fenômeno mais mundial, né, como referência. Mas a gente não deve ficar achando que nós somos os únicos carnavalescos, porque você vai aqui na Bolívia, Carnaval de Oruro é reconhecido mundialmente também. Com outras músicas, né? Com outras músicas, outras danças, outras roupas, outras coisas. Outros deuses, sabe? O Carnaval do Caribe também é muito famoso, vai gente do mundo inteiro, turistas. É meio provinciano do a mundo gente se inteiro. achar o país do carnaval. Sim, a gente sempre acha que nós somos, né, os únicos, mas não. O espírito carnavalesco está no humano. Qualquer lugar, né, tem esse espírito, mas não chama carnaval, ou não tem essa projeção de investimento de milhares, né, de pessoas vertendo a sua energia para uma unidade ou um grupo, 3.000, né, pessoas Na escola de numa samba. escola de samba, ou agora com os blocos que juntam 50.000, 100.000, uma coisa assim. O que você acha que aconteceu? Quer dizer, houve um esgotamento do confinamento do carnaval e começou a voltar para a rua? Sim. É sim, isso? Eu acho que se a gente pensar... É uma onda que está refluindo, é isso? Da mesma forma que no século XIX cantava-se, dançava-se muita coisa, de gêneros diversos no período carnavalesco, nesse crescimento do carnaval dos blocos de rua, já está acontecendo a mesma coisa. Então, os chamados blocos temáticos, tem um grupo que gosta de rock. Bom, vamos fazer um bloco aqui para tocar rock. Ah, não, eu gosto de brega, eu gosto de sertanejo, eu gosto, sabe, de samba. Não, eu ainda quero fazer carnaval com marchinha. Então, mas é legal isso, não é? Abriu... Eu acho um movimento bacana, assim. São Paulo era o túmulo do samba, não é isso? Nunca foi, mas... Não, eu sei, mas foi dito como o túmulo do samba. E é bacana, porque São Paulo está muito forte, né? Voltou muito forte. No Rio também voltou muito forte. Esse crescimento, na verdade, dos blocos de rua, ele iniciou mais, foi no Rio de Janeiro mesmo. Começou lá. Aí nos anos 2000 e pouco, tal. E aí isso começou a acontecer também aqui em São Paulo, só que agora o crescimento de São Paulo foi tão estrondoso que já está superando, do ponto de vista numérico. A existência de blocos. Esse ano a prefeitura anunciou inscrição de 860 blocos, alguma coisa. Fora os piratas. Fora os piratas, que não se inscrevem por uma questão de princípio. Claro. Eles não querem serem monitorados. Querem ter a liberdade de manter esse espírito mesmo, da liberdade e da libertinagem. Então, pronto, não se inscreve, marca com o pessoal e sai. Então, isso, aqui em São Paulo, são
os grupos que se inscreveram para estarem oficialmente, ter espaço, ter carro de polícia para promover segurança e tal. Só que aí, ao final, baixou para 644 que confirmaram que iriam de fato sair por N motivos. Tá? Mas isso realmente é um crescimento estrondoso, porque em 2001, eu estava fazendo alguns estudos em anos anteriores, aí eu publiquei um artigo, um pequeno artigo, e eu tinha constatado que desses blocos de rua aqui em São Paulo, eu consegui contar 40 blocos, sabe? Para 644. Cresceu um pouco. Agora, fora os piratas, a coisa estrondosa. 600% de aumento em 20 anos, em 15 anos. Sabe? Mas isso, Celso, porque naqueles anos que precedem um pouquinho, em 2001, começou a ter um tipo de iniciativa de organizar e incentivar carnaval de rua aqui em São Paulo, porque um pouquinho antes existia uma associação que juntavam, chamava Associação de Bandas e Blocos Carnavalescos. E quantos eram associados? 14. Nada. Sabe? Nada. O Rio sempre teve mais blocos de rua. Mas de você chegar, 20 blocos em 2001, 2000, para 650 é uma explosão. Sabe? E o que é mais incrível é que não é uma explosão somente numérica de quantidade de blocos, mas do volume de pessoas que vão. Gente. Sabe? Não dá nem para pesquisar. Sabe? Porque eu não consegui chegar no cerne de alguns blocos que você já faz a bobagem de ir de carro, aí é tanta gente que você está tão distante, fala, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou chegar lá? Sabe? Aí o carro, né, o trânsito não anda, aí você tenta desviar, vai desviar, daqui a pouco você está quase que em outra cidade. Ou está em outro bloco. Porque não é possível. 100 mil pessoas, como é que vai? Então, e você atribui ao quê? Vários motivos. Uma, evidentemente, então, aquilo que eu comentei, inscreveram-se 800 e poucos, confirmaram 600 e poucos. Por quê? Um dos motivos é a questão de não ter conseguido o patrocínio. Então, há, sim, interesses da continuidade de blocos tradicionais, que estão aí desde a década de 70. Aqui em São Paulo tem um bloco dos Farrapados, aqui do Bexiga, que é da década de 40. Mas a maioria é de 70 para cá. Banda Redonda, de 70 e pouco. No Rio tem o Cordão do Bola Preta, que é de 1918. Tá? Mas o que acontece? A maioria dos blocos tem um interesse comercial. Um bloco de entretenimento artístico, de diversão. Patrocinado por alguma marca. E com interesse comercial. E daí as marcas de produtos, cervejas, patrocinam, viram exclusivos para aquela marca, então ninguém pode comercializar outra coisa que não seja aquela marca. Então, a grande maioria desses crescimentos está dentro disso. Mas existe também aquilo que podemos chamar de blocos, os temáticos de interesse específicos, mas é interessante um tipo de bloco que surge mais recentemente, de crítica política, que eu tenho chamado de blocos manifestos, que têm bandeiras específicas, blocos que defendem a questão feminina, por exemplo, né, de LGBT, né, na defesa de causas sociais, de causas políticas, que também cresceram muito. Né? Eles são numa quantidade menor, mas são muito interessantes, e outros são de crítica política direta. Né? Na verdade, todos os blocos, mesmo quem vai lá para o bloco de música brega, em algum momento tem essa coisa de protesto que surge num grupo, aí todo mundo... Faz parte do espírito do carnaval, né? Isso, adere àquilo. Mas tem grupos que são específicos para desfraldar uma bandeira, sabe, de manifesto, de protesto, de crítica social.
Tá? Então, esses eu costumo chamar de blocos programáticos. Você acha que vai crescer isso? Sim, a tendência é esse crescimento, sobretudo no momento político que o Brasil vive. Na medida que há uma perspectiva muito conservadora de se opor a essas manifestações, isso acirra também a necessidade de que as pessoas adiram a um momento de falar assim, não, vamos contrariar, sabe? E até com brincadeiras. Eu já vi umas fotos, não sei se foi no Rio ou no Nordeste, de fantasias, né? Diante dessa coisa tão recente e tenebrosa do coronavírus, sabe? Algumas meninas ou senhoras, coroa vírus, né? Fazendo uma espécie de chacota, de uma sátira que também faz parte desse espírito carnavalesco. Eu li também uma matéria que no Recife uma menina resolveu fazer um tipo de picolé que em vez de picolé é um picalé, né? Referindo-se ao órgão membro masculino, ao órgão genital masculino que estava fazendo sucesso, né? Que ela falou, não, vamos fazer o picalé, né, para vender nos blocos LGTB e tal, e parece que já tem uma repercussão e ela tá, sabe? Então é esse tipo de espírito. Então, isso é que é carnaval, né? No sentido exatamente, da sua inverter essência, a ordem, isso. De não seguir o normal de e trazer tal. E tentar... a crítica ou aquilo que não se permite no cotidiano, pronto. Esse é o espírito do carnaval. Né? Então acho que esse é um bom momento para a gente encerrar. Dentro de tudo isso que a gente está falando, quem somos nós? Nós somos, nesse momento, eu acho que a gente tem que dizer que nós somos um povo carnavalesco que, diante de todas as agruras que a gente vive, ainda encontra, sabe, uma forma de falar de si, de trazer a realidade que se vive, dramática, como a gente está vivendo, do ponto de vista, né, de crise econômica, de emprego, dessa coisa, mas trazendo também uma ironia e uma crítica. Então, o carnaval não é só o entreter, né, dentro da perspectiva antropológica, é o momento da sociedade se colocar e trazer as suas ansiedades, a sua crítica e, evidentemente, de se divertir também. Então, é um conglomerado e eu acho que o Brasil, nesse momento, é mesmo um país do carnaval, mas é um país da produção apolínea, de sociedade também organizada, né, que tem um olhar sobre a sua própria realidade, e o carnaval é um momento disso ser destampado para aparecer como uma revelação, de fato, do que é ser brasileiro, do que é ter consciência do que se vive. Boa!